Olá, tudo bem? Eu sou Getúlio Zagreu e aqui é no Enem. Como você tá? Tudo bem? Gente, antes de entrar no assunto de hoje que eu queria trazer para vocês, que é o nosso amigo Kant, no Enem, eu queria falar uma surpresa. Hoje a gente aqui no Enem tá completando um ano de atividades, um ano de vídeos legais para vocês com matérias especialmente formadas por especialistas para ajudar você a passar no Enem. E hoje estamos completando um ano de atividades. Se você quiser ver o nosso primeiro vídeo, clique aqui e vá para a nossa primeira aula e veja como as coisas mudaram de lá para cá e como eles continuam colocando aulas interessantes para a gente. Gente, no Enem completa um ano, parabéns para nós e curta e compartilhe. Então, dito isso, hoje eu queria entrar num assunto que eu acho que às vezes assusta vocês. Talvez não, mas é um pouco cabuloso, é um pouco difícil, mas isso é que torna isso bem legal. É o nosso amigo aqui, Kant. Quem é Kant? Será que eu devo falar Kant ou Kant? Será que isso é importante? Ele tem a ver com Clark Kent? Não, não tem a ver. Mas é um filósofo muito importante e talvez seja um dos filósofos mais importantes que jamais tenham existido na história da humanidade. E isso é muito legal. Kant. Quem é o filósofo Immanuel Kant? Não sou eu, é esse moço aí que vocês estão vendo. E é um cara muito importante para a história da filosofia pelos motivos que eu vou tentar explicar agora para vocês. Gente, ele vinha, na verdade, de uma família pobre que não tinha muito a ver com estudos, não tinha muito a ver com sentar na cadeira e ficar lendo livros e pensando e dando aulas e ensinando. A família do Kant era uma família de artesãos na pequena, né? Hoje pequena, mas na época importante, cidade de Königsberg. Königsberg era, na época, capital da Prússia, que um dia viria a unificar a Alemanha, mas que hoje faz parte da Rússia. Veja só que loucura. Então, Kant nasceu nessa cidade pequenininha, nunca saiu dela, ficou sua vida inteira, levando uma vida muito controlada e quase monótona. Ele tinha esse pai, que era um fazedor de correias, né? Ele fazia correias para carroças, e graças à intervenção de um pastor luterano, o luteranismo era a religião da família do Kant e dele mesmo, graças à intervenção desse pastor, ele conseguiu ir para a escola, e como ele era muito inteligente, foi estudando, foi se formando, se tornou professor de pessoas importantes, primeiro de geografia, depois de matemática, depois de física e depois de filosofia. E a sua inteligência alçou o Kant da sua condição de pequeno artesão, né, de família de artesãos, até a condição de um dos mais eminentes e importantes professores de filosofia de todos os tempos. Inclusive na época dele, ele já era reconhecido. Mas, se vocês se perguntam por que o Kant é tão importante, por que ele continua influenciando tantas levas de pensamento e por que a fecundidade desse pensamento continua tão grande, a gente tem que avaliar quais foram as suas principais contribuições para a filosofia. E é muito importante a gente lembrar dos nossos amigos Descartes e Hume, que vocês podem assistir o vídeo clicando nesse link aqui, tá? Gente, ao longo de muito tempo, a humanidade acreditou que o seu lugar no universo era de centralidade e que, sendo o centro do universo, a humanidade era escolhida por Deus para ser a herdeira do paraíso, e isso era o que fundamentava a visão de mundo da maioria das pessoas, dos reinos. As guerras e as pazes se faziam em volta desse mesmo núcleo de pensamento. O Papa, lá em Roma, tinha poder sobre reis, rainhas e parlamentos ao longo de toda a Europa, ou seja, religião e política se relacionavam nessa época de uma maneira inextricável. Quando as descobertas científicas, né, começaram a desconstruir o que a religião acreditava ser verdade, o poder da religião sobre a vida das pessoas começou a ir gradativamente diminuindo. Até o ponto em que Hume, de um lado, e Descartes, de outro, conseguiram mais ou menos dar novas respostas a principal pergunta da época, que era qual a origem do conhecimento. Porque, sabendo-se a origem do conhecimento, podemos começar a falar sobre o que é verdade, sobre o que é realidade, e assim continuar a fazer a construção do nosso mundo, não apenas enquanto coisas físicas, mas do nosso mundo enquanto uma compreensão total da realidade. Mas, como vocês sabem, a briga entre o racionalismo e o empirismo deixou mais perguntas do que respostas.
e não sabendo qual deveria ser a origem do conhecimento, se a razão, se os sentidos, o Kant surge aí como salvador da pátria filosófica, porque ele consegue dar, pela primeira vez na história, uma resposta eficiente e que realmente consegue responder as perguntas deixadas pelo empirismo, pelo racionalismo e pela briga que eles dois deixaram. Então, ao final do século da briga entre racionalismo e empirismo, surge o século de Kant, que é o século do criticismo. O criticismo é um pensamento que vai usar verdades extraídas tanto do racionalismo quanto do empirismo para se fundamentar. E o que é o criticismo? Vejam, na pequena cidade de Kant, Königsberg, de onde ele nunca saiu, ele conseguiu elevar o seu pensamento, tirar o seu pensamento das suas condições particulares, históricas, políticas e geográficas e alavancar uma série de pensamentos que até hoje continuam verdadeiros em quaisquer lugares do mundo. E que pensamentos são esses? O Kant, nosso amigo aí, cabeçudo, influencia o pensamento moderno e contemporâneo porque ele dá realmente uma série de fundamentações válidas para as questões deixadas pelo racionalismo e pelo empirismo em aberto. Ou seja, se eu não sei se a origem do conhecimento é racional ou empírica, mas ao mesmo tempo tenho fortes indícios de que ele é racional e empírico também, como eu posso conciliar essas duas massas de pensamento tão diferentes? Esse é o trabalho a que o Kant se propõe e que ele dá respostas muito boas. Ou seja, vocês lembram que o racionalismo falava basicamente de que a origem de todo conhecimento é racional e o empirismo falava que a origem de todo conhecimento é empírica, sensorial. E cada uma das suas políticas, né, das suas vertentes, tinha argumentos muito fortes, mas deixavam furos gigantescos. Por exemplo, o argumento muito forte do racionalismo era que a lógica é universal. 2 mais 2 é igual a 4, universalmente. Mas um dos furos muito grandes que o racionalismo deixava em aberto era, mas e como que eu posso saber se algo é universal se eu não fui lá testar tudo? E se surge algo diferente? Acabou universal? Ou seja, a metodologia dedutiva do racionalismo deixava várias coisas particulares em aberto. E esse é a grande força, né, o grande bom argumento do empirismo, que fala o quê? As coisas particulares são as únicas coisas que nós podemos conhecer. As verdades do aqui e do agora são as únicas a que eu posso ter acesso, porque a única garantia possível do conhecimento para mim são os sentidos: visão, audição, tato, paladar, percepção. Ou seja, a percepção é a base, a fundação e a origem de todo o conhecimento. E esse é o bom argumento, o argumento forte do empirismo, porque de fato a prova mais evidente da existência da realidade do que o fato de que eu estou vendo ela, de que eu estou sentindo ela, de que eu estou atravessando ela, não. Então, esse bom argumento, no entanto, não consegue fechar o grande furo deixado pelo empirismo, que é, mas e agora? Já que eu só tenho acesso a coisas particulares, como eu posso falar de verdade? Como eu posso falar de coisas universais, tais como o conhecimento, a verdade, o certo e o errado, e tudo isso, se eu não posso sair da minha esfera mais particular e próxima possível, cercado pelos sentidos que estou? Então, esses grandes furos deixados pelo empirismo e pelo racionalismo são aí base do trabalho do Kant, porque é a partir desse grande vácuo que ele vai preencher com o seu denso pensamento. Vejamos. O Kant vivia lá na cidadezinha dele, Königsberg, tranquilo com a vida dele, sendo professor, ganhando o salário dele, passeando todas as horas, 3h30 da tarde, pela praça, dando jantares, sendo uma pessoa feliz como eu e você. Mas, de repente, aos seus 49 anos de idade, seus 48 anos de idade, ele, que tinha sido ao longo de toda a sua vida um assíduo leitor de Leibniz e de Wolff, que eram filósofos mega importantes do racionalismo alemão, chega na portuária Königsberg um livro vindo da Inglaterra. Inglaterra, que era vizinha da Escócia. Escócia, onde viveu o Hume. E aí os textos do Hume chegam a Kant, e aí o Kant se dá conta de que tudo aquilo que ele tinha pensado não tinha base empírica para se sustentar. Então aí o Kant fala, por causa do Hume, eu acordei do meu grande sono dogmático, e aí
a cabeça dele começou a brilhar e ele começou a, depois de 10 anos sem escrever nada, dar as respostas mais importantes para a questão do conhecimento, que é basicamente a fundação do criticismo. O que é criticismo? É entender que, sim, o conhecimento ele de fato começa nos sentidos, porque é através de toda experiência. Kant chama estética, não porque era bonitinho, ou porque era legal ter, mas porque estética são sentidos, né? Toda experiência estética é o começo de todo o conhecimento, mas não a sua origem. A origem do conhecimento são as faculdades que nós temos dentro da gente, que como uma estrutura, como uma máquina preparada para receber os sentidos, dá a eles uma cognoscibilidade, dá a eles uma ordem. Ou seja, eu recebo várias imagens, várias cores, vários sons, várias sensações da realidade, mas eu só posso receber essas coisas porque, de alguma maneira, eu tenho dentro de mim a capacidade de receber imagens, a capacidade de receber sons. Então, a sensibilidade, né, os sentidos são por onde o conhecimento entra, mas o conhecimento é organizado dentro da gente a partir das nossas faculdades do conhecimento, dessa estrutura comum a todos os seres humanos, que ela não funcionaria sem os sentidos, mas é anterior, sim, aos sentidos. E essas faculdades têm a ver com a minha percepção do tempo, a minha percepção do espaço, a minha percepção de quantidade, a minha percepção de profundidade. Todas essas percepções são, em si, vazias de conteúdo. Eu não sei o que é o tempo, eu não sei o que é o espaço, eu não sei o que é a quantidade, eu não sei o que é a profundidade, mas eu sei que eu estou percebendo elas. Então, elas são formas com as quais eu adequo o mundo à minha realidade. E essa é a base do pensamento criticista do Kant, que vai ser objeto de muita pesquisa ao longo dos próximos anos, e isso é bom que seja assim, porque o Kant se garante no que ele está propondo. Gente, como vocês ouviram, o Kant acordava ali do sono dogmático dele. E ele também fala que é apenas a partir do Hume que ele alcança a sua maioridade intelectual. E em um livro muito especial chamado O que é Iluminismo, o Kant vai colocar as questões sobre por que a gente deve se iluminar. Iluminismo é uma palavra interessante. A palavra alemã que o Kant usava era Aufklärung, que significa esclarecimento ou entrando nas luzes, se deixando clarear, saindo mais ou menos da Idade das Trevas, que tinha sido a Idade Média. O esclarecimento, portanto, é um novo tipo crítico de racionalismo que tira a centralidade de Deus, da filosofia, e entende que a razão é agora central, ou seja, a capacidade humana de racionalizar, de matematicizar o mundo é aquilo que deve manter uma centralidade na órbita da qual os pensamentos devem agora se dirigir para que sejam verdadeiros. Ou seja, a base do pensamento moderno é racionalista e torna-se iluminista quando o Kant meio que dá uma repaginada no racionalismo e no empirismo, juntando os pontos fortes que eles tinham e dando resposta aos pontos fracos que tinham deixado em aberto. Ou seja, o iluminismo é a entrada na maioridade do pensamento ocidental, a saída da sua minoridade. É meio que uma emancipação, 18 anos que o meu pensamento está completando. É tipo eu sair da casa do meu pai, da minha mãe e ter a minha própria casa agora. Para o Kant, isso é o objetivo e a razão do iluminismo. Ele juntou então os pontos fortes do racionalismo e do empirismo e aos pontos fracos dos dois ele deu respostas suficientes. E essa era, para o Kant, né, a contribuição crítica ao pensamento racionalista que aí estava se formando e se consolidando, saindo ali do esteio da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Ou seja, o racionalismo torna-se para Kant o sentido do pensamento e apenas a partir do racionalismo, da razão, né, que é essa capacidade humana de entender o mundo racionalmente, podemos agora dizer o que é verdadeiro ou não. E a contribuição criticista do Kant ao racionalismo, a partir daquela resposta que ela deu ao embate entre racionalismo e empirismo, torna-se o pensamento válido e apenas assim é que o pensador, o filósofo e você, ser humano comum, que não é filósofo,
nem quer ser, está tranquilo sim, pode atingir o que você deve atingir, que é a sua maioridade intelectual. A maioridade intelectual, a iluminação, o iluminismo, para o Kant, significam que todas as pessoas do mundo devem adequar-se, né, àquelas suas faculdades que são a forma comum à humanidade. Ou seja, a humanidade, toda ela tem essa capacidade de conhecer as coisas e conhecendo-as de forma verdadeira. E essa forma verdadeira tem implicações, né, tem consequências também na minha prática política, na minha prática ética. Por quê? Se eu acredito que algo é verdadeiro por causa disso, eu não vou fazer o que eu considero errado por causa do meu critério. Ou seja, estabelecer critérios racionais para o conhecimento tem como consequência estabelecer critérios também racionais para a minha prática. Ou seja, eu penso, eu falo e eu ajo de acordo com o mesmo sistema de pensamento, que no caso do Kant é o criticismo transcendental. E aí, gente, o Kant fala da maioridade, que é o objetivo principal da filosofia do iluminismo, que é tornar as pessoas mais livres, tornar as pessoas senhoras e senhores, né, da sua própria liberdade. Cidadãos desse mundo melhor que nós habitamos, né, em silêncio, dentro de nossas cabeças. Ou seja, vivendo as guerras, vivendo os problemas, as pestes e as injustiças que sempre preocuparam os filósofos, o Kant também atinou para esses problemas e entendia que a única maneira de resolver esses problemas era garantindo que as pessoas se tornassem aquilo que elas eram, ou seja, seres racionais, dotadas de conhecimento, de sensibilidade e de liberdade. E essa liberdade era a razão pela qual toda a filosofia kantiana tinha sido feita, que era tornar os seres humanos conhecedores do que é verdadeiro e, portanto, aplicadores do dever moral. Então, a gente acabou de entender aqui que entre a fundamentação do conhecimento e a fundamentação da prática política existe toda uma ligação que envolve aí uma organicidade, uma unidade entre prática e teoria, entre ação e pensamento. E aí o Kant fala, uma vez que nós conseguimos racionalmente estabelecer o que é verdadeiro, estabelecer todos os conhecimentos a partir de um critério básico de racionalidade, agora sim eu também devo utilizar os mesmos critérios para aplicar a minha prática. E, portanto, não posso aceitar que dizeres, obrigações ou deveres de fora da racionalidade, como a tradição, a superstição, entrem em mim e ditem o que eu devo fazer. Eu não devo fazer uma coisa porque todo mundo faz. Eu não devo fazer uma coisa porque é legal e vai aparecer no YouTube. Eu não devo fazer uma coisa porque aquilo é uma obrigação. Eu só devo fazer as coisas que sejam justas e verdadeiras diante do meu tribunal da razão. E é isso que o Kant está colocando de uma forma muito eminente. Assim. Ele não vai aceitar que você discorde dele, a não ser que você convença ele. Ele não está dizendo que você tem a obrigação de acreditar nele, mas ele acredita que o melhor argumento sempre vence. Então, convença-o ou seja convencido por ele. E esse é o ponto que eu acho mais interessante, gente. A descoberta do Kant, da fundamentação do conhecimento, leva à fundamentação da prática, da ação. E aí nenhum ser humano deve, por preguiça ou por covardia, ficar dependendo de outros seres humanos enquanto intelecto. Eu não devo fazer uma coisa porque um líder mandou fazer. Eu não devo fazer uma coisa porque, sei lá, eu me senti obrigado por causa da autoridade de alguma pessoa. Não. Eu devo fazer uma coisa se aquilo for certo para mim. Se aquilo for errado, eu não faço e pronto. Qual o critério que eu uso? A minha racionalidade. E esse é o critério e esse é o conceito, de maioridade intelectual do Kant, que é o quê? Sair da tutela de todo aquele pensamento que meio que segurou você até hoje e voltar-se para o quê? Para a liberdade e a universalidade da minha razão. Diante disso, gente, o pensamento crítico do Kant leva ao esclarecimento ou ao iluminismo, né, que são duas traduções para o mesmo nome, Aufklärung, que é essa tendência política e intelectual para a iluminação das trevas da superstição com as luzes da razão. Ou seja, eu vou usar a razão para iluminar
o que eu não conhecia, e apenas a partir da razão agora eu vou conseguir entender o que é verdade ou não. E essa nova concepção de conhecimento de Kant, que é um conhecimento que não é empírico nem racional, mas é uma mistura melhor acabada dos dois, leva aí a maioridade racional e moral. Por quê? Quando eu descubro o que é verdade, eu descubro o que é verdadeiro. E quando eu descubro o que é verdadeiro, eu sei o que eu devo fazer ou não. Diante de todas essas coisas, esses questionamentos, esses dados levantados e trazidos para vocês, gente, vocês vão ver sumir agora rapidinho para ver essa questão que eu vou colocar aí agora. Olha só, gente. Pam. No Enem de 2012 foi colocado: esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de serviço de si mesmo, sem a direção de outras pessoas. Tem coragem de fazer uso de teu próprio conhecimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Diz aí o Kant no livro Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? E aí, gente, aparece a questão. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa, ou seja, essa questão do Enem, está falando para vocês deduzirem qual que é o item verdadeiro na definição de um conceito, no caso de Kant. Ou seja, para Kant, esclarecimento é a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, b. o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas, c. a imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma, d. a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento, e a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Qual item você marcaria? Se você marcou o item A, que eu dei uma dica antes, vocês acertaram. E vamos ver por quê. Gente, não poderia ser o item E pelo seguinte motivo. A emancipação da subjetividade humana, sim, deve acontecer, mas não de ideologias produzidas pela própria razão. A subjetividade humana deve se libertar de outras ideologias não racionais, ou seja, o caminho para a libertação de ideologias supersticiosas é a razão. Então não é o item E. D. A compreensão de verdades religiosas que libertem o homem da falta de entendimento. Não é bem por aí. Embora Kant tenha sim sido um homem religioso e tenha falado de como a religião é importante para a sociedade, na época dele, ele não acreditava que cabe aos seres humanos, enquanto seres racionais, compreender essas verdades. Inclusive, ele acreditava que cabe muito mais a gente compreender as nossas limitações. Então, não é o item D, porque não é a religião que vai libertar os seres humanos por Kant, mas o iluminismo, o esclarecimento. Item C. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo de forma heterônoma. Então, gente, a imposição de verdades matemáticas, ela acontece sim, mas não para a maioridade intelectual racional, não para o esclarecimento. A imposição de verdades matemáticas, que não podem mudar, ela acontece enquanto momento teórico em que o Kant fundamenta o começo da crítica dele, e ela também não acontece de forma heterônoma. Então, não é a imposição de verdades matemáticas, mas o critério racional que vai levar o homem ao seu esclarecimento. E o item B, o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante de verdades eternas. Gente, a racionalidade não é um pressuposto menor para verdades eternas. Na verdade, ela muitas vezes quebra as verdades eternas. Então, é contra as verdades eternas que o Kant está se colocando. Não porque ele não goste delas, ele até gosta, mas é porque elas não são eternas assim. Então, por conta disso, ele abdica das verdades eternas, o que nos deixa aí o item A,
a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, porque sim, é a nossa capacidade racional que expressa a nossa maioridade, porque é a nossa razão que expressa as nossas decisões racionais, que não dependem de outra pessoa, senão que de nós mesmos. Se você gostou, dê um like e parabéns para nós, continue compartilhando, curtindo nossos vídeos e até a próxima!